Olá, meus queridos alunos, estamos aí mais uma vez para estudarmos mais um pouco sobre a filosofia. Hoje nós vamos fazer uma espécie de revisão. Na verdade vai ser uma revisão, nós vamos fazer uma revisão das aulas que nós já ministramos para vocês, da primeira aula à quinta aula. Na outra semana eu vou fazer mais uma revisão da quinta até a 10ª aula. Nessa revisão que nós estamos fazendo hoje, nós vamos rever todos os conceitos e princípios filosóficos que vocês até agora aprenderam, acredito que vocês estudaram e fizeram os exercícios. Ao terminar essa aula, vai ser encaminhado para vocês também, no grupo que vocês têm, lá no Google Aula, né? Para que façam um exercício. Esse exercício vocês vão fazer e vão enviar para mim, ou podem enviar para o Google Aula também, que eu observo lá e faço as correções, porque esse exercício ele é importante para que a gente faça uma avaliação para ver como é que vocês estão em termos de conhecimento da filosofia, o que vocês aprenderam, tendo em vista tudo que já foi ministrado, para que vocês pudessem aprender um pouco da filosofia, tá? Esse exercício é diferente, tá bom? Nós fizemos, já está organizado, já elaboramos o exercício e depois vai ser passado para que todos possam fazer o exercício. Bom, hoje é revisão e nós vamos começar pensando sobre a experiência filosófica, que foi a nossa primeira aula que abordamos com vocês, principalmente lá em sala de aula, porque até então nós ainda não estávamos passando por esse processo de aulas remotas, né? À distância. Nós, na sala de aula, nos apresentamos para a turma e demos uma aula. A primeira aula que eu dei para vocês foi justamente falando sobre a felicidade, tratando essa perspectiva da experiência filosófica, tendo em vista que vocês, acredito eu, né? Que o primeiro dia em contato com vocês foi a primeira vez que vocês talvez tiveram uma aproximação com a filosofia. E nós partimos do princípio da experiência filosófica, de como deve ser essa experiência, né? Como é que é a reação diante da experiência filosófica, como ela poderia ser de fato. Trabalhamos esse conceito do estranhamento ou deslocamento, que é o fato de você ficar surpreso diante de uma determinada situação, de um determinado conhecimento, principalmente se aquele conhecimento que você está tendo contato agora é algo que é arbitrário ao seu ponto de vista, ao seu sistema ideológico, aos conceitos que talvez você tenha absorvido durante toda a sua vida, desde a infância, princípios que você conheceu, até princípios e leis também, né? E aí você acha estranho aquela situação. Isso é uma coisa bem interessante, porque nós podemos observar isso na questão cultural. Nós temos vários tipos de cultura: a cultura alimentar, a cultura familiar, e aqui mesmo no Brasil nós temos essa diversidade, né? E de certa forma existe um certo estranhamento quando você se depara com a outra cultura. Uma coisa bem interessante para pensarmos de forma mais impactante é a questão da cultura indígena. Você vai numa tribo e você vai ver que a cultura deles é totalmente diferente da nossa, desde que seja uma tribo, aquela tribo que esteja ali separada do convívio social nosso. Essas tribos indígenas que já foram aculturadas, que já têm uma certa relação com o convívio e com uma experiência vivenciada no dia a dia, da tecnologia, as informações, essas coisas todas, essas tribos indígenas não tem mais esse princípio cultural, né? Talvez mantenham ainda a questão mais tradicional. Bom, eu dei esse exemplo do estranhamento quando você está diante de uma questão que é arbitrária ao seu conceito, ao seu pensamento, à sua ideia. E isso vai causar em você, como nós colocamos aí, a primeira reação dessa experiência filosófica é esse deslocamento diante daquela circunstância que você vai experimentar, que basicamente se retrata com relação à interrupção no fluir normal
de sua vida. É uma quebra, podemos falar assim, uma quebra, certo? De uma certa prática, de uma certa atitude que você tem e de um certo conceito que você já tenha desde sempre, podemos pensar assim. Partindo desse princípio do estranhamento vem o entendimento do que é a questão do questionamento e a indagação. É lógico que esse questionamento e essa indagação ela precisa ser de forma natural em nós, mas desde que esse questionamento e indagação não cause rupturas, podemos falar assim, né? Distanciamento, isso diante da situação que você observa. Podemos pensar dessa forma. O questionamento é natural, você não conhecer e perguntar e tomar conhecimento daquela situação que se relaciona à questão da indagação. E aí trata-se do segundo passo da experiência filosófica, essa questão do questionamento ou indagação. É necessário questionar e indagar aquilo que você não conhece, para que você possa conhecer. Porque se você não indagar e não questionar, você não vai ter o conhecimento próprio da coisa, porque a sua interpretação vai ser uma interpretação mais propícia ao senso comum, às coisas comuns, ao seu próprio conceito de vida, em vez da sua mente estar mais aberta para entender a coisa como um todo. E aí, após viver o estranhamento, a pessoa inicia um processo de questionamento, mas esse questionamento ele é interno, sobre determinado tema que lhe chamou a atenção, ou aquela situação que lhe chama a atenção. Nós podemos dar um exemplo aqui. Você está diante de, podemos pensar aqui, algo relacionado à sua cultura, aqui a cultura capixaba, e você está diante de uma cultura, vamos dar um exemplo aqui, a cultura gaúcha mesmo, né? Podemos falar, ou a cultura nordestina, tanto faz, baiana e tudo mais. Você está diante da questão da alimentação. Nós temos aqui, no Espírito Santo, uma coisa que é bem bacana, que é com relação à questão do alimento, que é a torta capixaba, ou podemos usar também o exemplo, não da torta capixaba, mas da moqueca capixaba, que se diz aqui que é a única, que é a verdadeira que existe. Na verdade, essa moqueca capixaba, moqueca só existe sendo capixaba, né? Esse é o pensamento aqui dos capixaba. Mas aí você está diante de uma outra moqueca que não é capixaba, que é baiana, e aí você vai provar, existe um certo estranhamento no que diz respeito ao sabor, e algumas indagações e questionamento. Aí você vai perceber que aquela moqueca ela tem alguns ingredientes que não são muito comuns da sua prática culinária. Como, por exemplo, que é utilizado na moqueca baiana, o óleo de dendê, né? Você não está acostumado, então talvez aí esse estranhamento você possa provocar um pouco também de preconceito, né? Porque usa-se o óleo de dendê e essas coisas mais assim, que é uma cultura que não tem uma apreciação porque vai usar o óleo de dendê e pode causar algum dano à sua saúde, e você não tem certeza se aquilo ali vai causar dano à sua saúde. Então você já tem um pré-julgamento diante daquela questão ali, sem você provar, sem saber se realmente aquilo é gostoso ou não. Mas a primeira impressão que você tem é que aquilo não presta, que aquilo não é bom, eu que não vou comer aquilo ali, entendeu? Então esse pensamento, esse estranhamento, ele não se torna, e aí não vai gerar em você o questionamento e a indagação, e vai gerar, na verdade, não vai gerar em você esses pensamentos. Nós temos aí também, vocês lembram muito bem, nós trabalhamos o aspecto de pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos gregos. Nós podemos lembrar um pouco deles aí. Essa tradição dos pré-socráticos, né, vai inaugurar a filosofia grega conhecida como período pré-socrático, que é anterior, é óbvio, né, ao próprio Sócrates e a sua filosofia. Então nós temos aí a ideia de que Sócrates é o divisor da filosofia. E Sócrates divide a filosofia entre pré-socrático e pós-socrático ou depois dele. Então tudo que está antes, que trata-se do aspecto filosófico, antes de Sócrates é chamado de pré-socrático. Depois de Sócrates é pós-socrático, né? É o período clássico que nós podemos imaginar aí. E aí esses primeiros filósofos gregos, eles tentaram encontrar o princípio substancial, vocês lembram? Primordial, que é a que no grego quer dizer matéria-prima inicial, ou a questão
ou a origem de todas as coisas, ou como as coisas foram feitas na verdade. A tentativa desses filósofos pré-socráticos era tentar encontrar o significado das coisas, ou a origem de determinadas coisas, a busca do entendimento filosófico com relação à existência do mundo, dos seres e todas as coisas que na verdade existem no mundo. Aí nós temos aí dois filósofos que nós trabalhamos, que é o Anaximenes e Mileto, e mais na frente a gente vai observar daqui é o Pitágoras. O Anaximenes vai considerar o A como o princípio de todas as coisas, né? Todas as coisas, ou seja, do A é que provém todas as coisas e que neles também se dissipam. Então, para Anaximenes, nós temos a origem no A. As coisas foram surgindo por meio da questão do ar. Essa é a ideia da filosofia de Anaximenes. E o princípio para ele seria o ar, a origem de todas as coisas. Já Pitágoras eram os números, né? Os números, para ele, como estudioso da matemática, ele vai defender que é a tese de todas as coisas, que o número, tudo tem, na verdade, para Pitágoras, tudo se baseia em números. De certa forma, faz sentido quando você olha na geometria humana, em todas as formas, tudo tem o aspecto geométrico, né? Seja quadrado, retangular, circular. Isso é de fato uma observação bem interessante do Pitágoras. Mas esse era o pensamento dele, de que todas as coisas tinham origem no número. Ou seja, para ele tudo é número, na verdade. Isso quer dizer que o princípio fundamental da arque, já que o princípio fundamental da Anaximenes era o A, ou seja, o A era que deu origem a todas as coisas, embasado na questão do fogo também. E já o Pitágoras, para ele, o princípio fundamental da arque seria a estrutura numérica, a matemática, que traz a ideia da realidade, as coisas concretas. Você pode observar que o Pitágoras vai partir mais do princípio concreto, enquanto o Anaximenes vai partir mais do princípio abstrato, falando que as coisas têm origem na questão do ar. Bom, depois de estudarmos a questão dos filósofos pré-socráticos, nós começamos a trabalhar os pontos interessantes da filosofia, que foi um deles que a gente começou a trabalhar, foi a dúvida. A dúvida sendo algo primordial e importante para a reflexão filosófica, porque a dúvida ela traz uma importância muito grande para a compreensão da realidade a qual nós vivemos e da nossa subsistência, da nossa existência, das questões concretas e abstratas, subjetivas e objetivas, tudo isso é relacionado a essa questão da dúvida. Então, qual é a importância de perguntar? Existe uma dúvida e essa dúvida ela é proveniente de uma pergunta. As coisas são exatamente como percebemos e entendemos? Duvidar sempre, esse é um conceito filosófico, duvidar sempre das coisas, né? Nós podemos duvidar e colocar em dúvida a existência das coisas ou como elas são apresentadas para nós, né? As teorias que nós temos sobre a questão da origem e duvidar também com relação à razão e sentidos, que esses mesmos podem nos enganar. Nós podemos ser enganados pelos nossos sentidos, porque eles podem ser enganados podem absorver a ideia do senso comum, né? Então os sentidos eles podem ser enganados e há uma necessidade de sempre duvidarmos até dos nossos pensamentos, segundo a filosofia traz esse entendimento para nós. Quais são os aspectos? Qual é a estrutura desse processo da dúvida que é necessário para que você possa colocar em prática? A dúvida sempre traz a atitude assim, uma atitude, provoca em nós, coloca-nos diante de uma atitude. A atitude seria basicamente a maneira de você se comportar, a sua maneira de se comportar diante de uma circunstância, diante de um argumento, diante de uma teoria, diante de uma proposição. Isso deve levar você a se comportar de maneira que isso leve você a refletir e dá a você uma disposição ou uma tendência interior, ou uma reflexão, a fazê-lo refletir interiormente sobre aquilo que é existente e é perceptível aos seus olhos,
sobre aquilo que é, na verdade, ensinado para você, é preciso ter uma atitude, uma maneira de se comportar reflexiva diante de algo que seja percebido ou aprendido por você. E isso vai levar a fazer essa reflexão, que seria a segunda coisa, que é um estado da consciência, que a pessoa ela se volta para o seu interior, ok? Ela começa a fazer determinadas reflexões, concentrando o seu espírito na busca de uma compreensão das ideias, na tentativa de tentar compreender determinadas ideias e pensamentos, de teorias e conceitos ideológicos e tudo mais assim, e você não absorver as coisas logo de primeiro momento, mas você parar e pensar e refletir sobre aquele ponto de vista, centrando, logicamente que sim, o seu pensamento na reflexão, e isso faz com que você possa interpretar os assuntos, seja do mundo exterior, né, principalmente, de uma forma mais reflexiva e madura. E por fim, então, temos aí a objeção, que é a argumentação, ou o raciocínio que se opõe a algo, que é uma contraposição, que é você questionar determinada teoria, determinado pensamento ou posicionamento com a sua opinião, uma determinada tese ou uma determinada ação, e você questionar determinada questão com base num raciocínio lógico feito por meio da dúvida, esse exercício da dúvida que nós temos. Isso se retrata justamente com base na dúvida filosófica. Essa dúvida filosófica surge justamente a partir desses princípios, que é de uma necessidade inquietante, de uma explicação racional, de algo que foi explicado para você que não foi racional, que exige a você, que você, na verdade, você exige uma explicação racional para algo da existência humana, ou para algo da criação, do universo, e algo que seja incompreensível e cuja compreensão existente não te satisfaz. Então, assim, alguém te deu a teoria, te mostrou uma teoria para você, só que essa teoria, ela tem, na verdade, toda a teoria científica, ela não é perfeita. Ela é passiva de mudança, né? Então é possível que alguém chegue aqui para você apresentar a teoria, daqui a 10, 20 anos alguém apresente outra teoria e assim vai sucessivamente. A ciência ela está sempre em constante evolução. Esse é o pensamento da ciência, ela não é fechada. Isso por conta justamente da dúvida, né? A dúvida filosófica nos leva a esse pensamento de compreensão existente, ok? De compreender as coisas existentes e não se satisfazer apenas com uma simples explicação. Bom, diante disso, da dúvida, do estranhamento, existe um outro assunto, um ponto interessante, que é a questão da suspensão de juízo. Há uma necessidade de suspender o juízo diante das circunstâncias, diante dos pensamentos, diante das situações arbitrárias, diante daquilo que é questionável, diante daquilo que é arbitrário o seu pensamento, diante daquilo que é diferente de você, diante daquilo que culturalmente seja diferente do que você vivencia e por aí vai. Só que a questão da suspensão de juízo é uma condição importante para você começar a duvidar de maneira filosófica. É a prática da suspensão que vai, na verdade, levar você a dominar e a fazer uma interrupção temporária, podemos falar assim, do fluxo de ideias prontas que uma pessoa possui sobre determinado assunto. Então, a suspender o juízo é você é uma pessoa que tem conhecimento, seus conhecimentos filosóficos, seus conhecimentos técnicos, seus conhecimentos ideológicos, e alguém apresenta para você um outro tipo de conhecimento que contrapõe com o seu, e aí você, de primeiro momento, tem uma resistência e não se interessa em conhecer aquele outro ponto de vista, aquele outro conhecimento. A suspensão de juízo faz com que você mantenha-se na sua postura, apropriadamente, devidamente, no seu lugar, com base nos seus conhecimentos que você já tem adquirido, de determinada teoria filosófica ou científica, qualquer outra dela, e poder adentrar no outro mundo, no outro conhecimento e compreender aquilo de uma forma mais clara. Como já falei para vocês uma vez, é como se a gente abrisse a cortina e colocasse o rosto por fora da janela e pudesse ver o mundo da maneira como ele é. Até então você só consegue ver o mundo da sua caixinha.
Então, ver o mundo é colocar o rosto fora da sua caixinha, da janela, e poder encontrar e enxergar outras diversas formas de conhecimento, que por sua vez pode até contribuir também com o seu conhecimento. E seria basicamente essa questão do suspensão do juízo. Bom, ok, queridos, então como nós já fizemos a nossa revisão hoje, agora vocês vão precisar fazer o exercício de revisão. São 5 questões que nós colocamos lá, um resumo de tudo que vocês já viram. Vocês vão responder, vão enviar para mim e eu vou corrigir, ok? Esse exercício que vai ser de extrema importância para mim poder analisar e observar como está o nível de desenvolvimento e conhecimento de vocês no que diz respeito às aulas de filosofia, tá bom? No mais, um abraço para todos, que Deus abençoe e tudo de bom na vida de vocês. Um abraço, fica com Deus.